e vai ser curtinha, fica com a gente. Bom, ontem eu fiz uma live com a Liz, que foi uma participação linda na 3ª edição do A Terra, e em meio a muitas coisas maravilhosas que a Liz vinha contando, uma delas me chamou muita atenção. Ela comentou que quando ela se inscreveu para vir fazer a imersão, essa não é uma live do A Terra, tá? Para que você, eu tô dando um exemplo e contando por que essa live surgiu aqui, essa vontade de falar sobre isso, mas eu quero que tu abra espaço para que a fala, esses 20 minutinhos, 30 minutinhos que a gente vai fazer de fala, eu quero que tu abra espaço para que isso adentre outras zonas da tua vida, outras áreas da tua vida. A Liz falou que quando ela fez a inscrição com o objetivo de dar para a irmã dela uma imersão. Ela já tinha vivido muitas coisas e ela acreditava que a irmã dela deveria também viver, né? E que talvez a irmã não fosse sozinha, então ela fez esse movimento de ir junto. E isso ficou aqui ontem, em mim. Quantas vezes a gente não faz as coisas sozinhas pela gente? No fim das contas, a Liz acabou se dando por conta ela própria que o que ela estava fazendo ali era uma posição da salvadora, e tanto que ela viveu o que ela viveu naquilo que ela imaginava que estava proporcionando para a irmã. Na verdade, era ela quem ia viver, e a irmã ia viver o processo da irmã, né? Separados, cada um vive o seu processo. Mas o que me chamou a atenção nisso é esse processo de sozinha alguém não vai em algum lugar. E eu passei a noite pensando sobre quantas vezes eu já ouvi em diversas situações diferentes que sozinha uma pessoa não vai. E aí eu tava me lembrando, comentei agora há pouco também lá nos stories, quando a gente é jovem, a gente costuma buscar a companhia para gerar uma segurança na gente. Então eu chamo a amiga para ir junto no banheiro da balada. Se eu vou passear no shopping, eu chamo alguém para ir comigo, porque sozinho nada a ver. Se eu vou fazer uma viagem, quantas vezes um casal para fazer uma viagem chama outro casal, precisa de outro casal. E tem muita coisa boa aí, né? A companhia em si, ela é muito mais interessante do que a jornada. Nisso a gente concorda. Mas algumas partes da nossa estrada, nós precisamos caminhar só. Eu conheci uma grande amiga em 2018, por aí, que tinha feito algumas vezes o caminho de Compostela. E ela me contou, ela falou: Cássia, na primeira vez eu fui com um grupo e eu voltei sentindo que eu não tinha caminhado, apesar de que eu tinha caminhado o caminho todo. Mas eu voltei com a sensação de que eu ocupei esse caminho. Eu ocupei esse caminho com a atenção que eu dava para as pessoas que estavam comigo. Eu ocupei esse caminho com as coisas que eu escutava, interpretava, respondia. E eu fui ocupando esse caminho. Travou? Travou para vocês? A Gisele colocou aqui que travou. Vou aguardar alguém me dizer aqui se está travado. Aqui não. Não travou. Gi, acho que foi então aí só pra você. Então, seguindo. Obrigada, gente, que respondeu. É que tem um delay, aí ninguém responde, aí do nada volta. Então, ela me comentou, né, que na verdade ela viu ali, então, que ela não tinha feito o caminho de fato. E aquela fala me ensinou muito. Ela foi várias outras vezes depois fazer esse caminho. E na segunda vez que ela foi sozinha. E lá ela percebeu o valor da companhia dela.
E o quanto algumas coisas só puderam ser olhadas de forma madura e honesta quando ela fez aquilo sozinha. Porque quando a gente tem gente, a gente enche os nossos espaços. E toda vez que a gente sente que está se aprofundando demais na gente, a gente abre espaço para o outro ocupar esse espaço. E assim não temos que olhar. Na terceira vez que ela foi sozinha. Mas aí ela entendeu mais ainda que não importa como você vai, se você for aberta, você nunca estará só. E ela começou a me contar que ela teve muitos grandes amigos durante o caminho, que permaneceram caminhando com ela pela quilometragem que aquela amizade pedia. E em algum momento, ambos entendiam que precisavam voltar a caminhar sozinhos. E aí ela caminhava mais um tanto sozinha, encontrava outra pessoa, caminhava um período com essa pessoa e voltava a caminhar sozinha. Essas histórias me fazem perceber o quanto, muitas vezes, a gente não quer caminhar sozinho. E que talvez você aí também dependa, na grande maioria das situações da tua vida, de uma companhia. Para fazer algo diferente. Para fazer algo que você queira fazer, talvez você espere pelo outro. Quantas vezes para ir naquele lugar que você deseja muito, visitar aquele lugar que você muito quer, quantas vezes você espera para que alguém vá também? Como seria se você fosse com você? Eu contei também que em 2018, eu acho também, eu já não sei mais agora para falar, eu passei um período na Índia e quando eu resolvi, a primeira pergunta que a minha mãe fez foi: com quem tu vai? Porque era incabível eu não ir com uma amiga ou com um parente. Eu, tendo marido, 2 filhos, ia lá pro outro lado do mundo sozinha? Pra quê? Porque eu queria ficar sozinha. Porque eu queria a mim. Só a mim. Eu não queria a Cássia mãe naquele momento. Eu não queria a Cássia esposa naquele momento. Eu queria só a mim. E só indo sozinha eu poderia ir comigo. Entende como muitas vezes, na verdade, a gente se evita. Quantas mães falam: eu só sou mãe, não aguento mais a minha vida, o dia inteiro, a função, a casa, as crianças, babá, 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 babá. Mas ao mesmo tempo que reclamam, sustentam essa postura continuamente. Andam só no grupo de mães. Falam só no grupo da escola. Comentam sobre assuntos, assistem programas relacionados a isso. Esquecem-se que o caminho de voltar para si é um caminho de escolher também abrir mão desses papéis em algumas oportunidades e fazer coisas por si. Uma vez eu estava na casa de uma amiga minha e uma amiga da minha amiga estava lá. E ela me encontrou nesse almoço e ela disse pra mim: Cássia, eu sonho em ir na Terra. Eu sei que vai ser maravilhoso pra mim e tal. Só que eu tô esperando alguma amiga minha aí. E aí eu falei pra ela que se ela esperasse, ia ser bom também. Não tem nada de ruim ir com alguém. Mas que isso não trabalharia nela algo que ela própria estava vendo que ela precisava. E foi o suficiente para ela desembestar a falar o quanto na vida dela ela não faz nada sozinha. O quanto ela tem medo de fazer as coisas sozinha. O quanto ela tem medo de se sentir sozinha nos lugares. Percebe como uma escolha nossa é só uma expressão de algo muito mais profundo.
As coisas estão acontecendo aqui na gente o tempo todo e eventualmente a gente expressa elas. E aí quando a gente quer olhar para uma expressão, a gente pensa, ai, mas isso é só uma coisa, nada a ver, ela só não quer ir sozinha porque o caminho até lá e tal. Não, porque não é sobre isso. É sobre você não faz nada sozinho, talvez. Talvez você esteja o tempo todo esperando que o outro faça com você ou por você. Porque nisso tem muita coisa. Inclusive, a necessidade do controle de garantir que eu não vou me sentir deslocada em nenhum momento. Porque se eu for sozinha, eu corro o risco de ter que lidar com situações de desconforto, de desencaixe, com situações onde eu não me sinta vista, amada, pertencente, com situações onde eu tenha que pedir, que eu tenha que me adaptar. E quem sabe, na vida eu não queira. Eu não queira fazer isso comigo. Por isso, não topo enfrentar a vida sozinha. Eu definitivamente não sou alguém para falar sobre isso num nível de compreensão muito alto ao lado daquele que não faz nada sozinho, porque sempre apreciei viver a vida sozinha. E entendi cedo que é apreciando a minha própria companhia que me torno uma boa companhia para as pessoas ao meu redor. É não dependendo dos outros que me torno desejável aos outros. É não prendendo o outro naquilo que ele precisa me atender, que me atendo sozinha e, consequentemente, me disponibilizo a contribuir também. É quando a gente se atende que a gente pode atender. Porque senão, em algum momento, a gente joga a frustração das nossas escolhas em cima do outro. Do outro que não conseguiu me atender, não conseguiu me servir, não fez aquilo que eu queria. Quando, na verdade, só eu poderia ter feito. Quando, na verdade, aquela era a oportunidade perfeita para que eu fizesse por mim o que eu tinha que fazer. Eu adoro andar bem acompanhada. Eu sempre abro espaço para que as pessoas andem junto comigo. Mas eu não deixo de andar pelas vias que entendo que devo andar só porque o outro não quer andar. O caminho do outro é do outro. Eu não sei quais são os caminhos necessários para que ele chegue aonde ele quer chegar. Mas eu sei quais são os caminhos que eu desejo andar para que eu chegue aonde eu quero chegar. Me lembro que muitas vezes, no meu processo de buscar os desenvolvimentos, a bagagem suficiente, a profissionalização suficiente para eu atuar aonde eu atuo hoje, muitas vezes eu falava para o meu marido, Neto, vamos comigo fazer, sei lá, um curso, passar 15 dias lá em tal lugar, fazendo tal curso, fazendo tal vivência, fazendo tal imersão e tal. E muitas vezes ele me lembrava daquilo que é real. Cássia, teu caminho, meu caminho, meu caminho. A gente se encontra ali na frente. Assim é. A gente vai e se encontra. Vai e se encontra. Eventualmente, dois irão pelo mesmo lado. E seguirão. Depois que tu experimentou o meu lado, eu experimento o teu lado também. E a gente vai. Eventualmente, não é que a gente vai em direções contrárias, mas a gente anda por caminhos distintos. E chega lá na frente, e o que é muito legal, quando eu chego tendo caminhado por aqui, tu chega tendo caminhado por aqui, quando a gente se encontra, nós não somos mais o mesmo que saiu daqui. Nós temos mais bagagem. E juntos, a gente pode somar. Por mais que um não tenha caminhado pelo caminho do outro, ambos podem crescer através da experiência e da entrega do outro. São muitos olhares para isso. Mas eu quero te convidar a fazer essa pergunta para você. Quais são os caminhos que você tem deixado de caminhar?
Quais são as coisas que você tem postergado fazer, esperando que alguém te dê a mão, que alguém caminhe contigo, só porque você quer evitar o desconforto, só porque você quer evitar chegar sozinho, ter que fazer amizade diferente. Vai que eu não gosto. Quero ter alguém para garantir. Garantir o quê? Se cada passo e cada caminho que a gente dá é um caminho totalmente novo, o que você quer garantir? Como seria se a minha amiga encontrasse uma pessoa no primeiro quilômetro e levasse essa pessoa com ela até o final? Quantas pessoas do caminho ela não conheceria porque ela já estava ocupada com alguém? Quanta gente, quanta oportunidade, quanta situação tu perde na tua vida porque você já está sempre com alguém, porque você já está sempre enganchado e não tem lugar para o outro, não tem lugar para o novo entrar. É preciso mergulhar no desconhecido. Às vezes as pessoas me perguntam, Cássia, para que eu vá fazer, sei lá, uma terra, para que eu vá fazer uma vivência diferente, para que eu vá fazer tal coisa que tu fez, me conta como é, deixa eu ver se é pra mim. Não tem como você ver se uma coisa é pra você, a não ser que você viva ela. Isso também é colo. Pra eu decidir, deixa eu ver pelo olho do outro. Como é possível? Como é possível alguém que caminha, que peregrina, contar para o outro, sentado no sofá, sobre como é pés que doem, mas coração que sente satisfação? Como você conseguiria contar isso? Sem dizer apenas que é preciso que você caminhe para sentir como é chegar. Só assim na vida. Só que os caminhos não são os mesmos para você, com a sua irmã, com o seu amigo, com a sua esposa, com o seu marido. Talvez tenham caminhos distintos aí. Você tem que tomar uma decisão na vida. Até quando você vai depender dos outros para caminhar os caminhos que só você pode andar? Que você vai se beneficiar? Quantas oportunidades você ainda vai perder por medo do desconhecido? Do chão não passa. O máximo, você não vai gostar. O máximo eu teria voltado lá da Índia e dito, nunca mais eu vou sozinha para um lugar assim. Não foi o que aconteceu. Não é o que acontece com uma pessoa que diz sim para uma experiência totalmente diferente. Eu nunca conheci alguém que foi em busca de um caminho chamado pela alma e que não tenha percebido que por mais que o caminho tenha sido árduo e difícil, lá aprendizados que não viriam de nenhum outro lugar chegaram. Crescimentos que não chegariam por nenhum outro caminhar. Vitórias que só foram sentidas graças ao andar só. É nesse equilíbrio entre estar acompanhado e aprender a caminhar por si que a gente se desenvolve, que a gente não só cresce, mas soma com aquele que em alguma oportunidade nos pedirá a mão também. Sente essa mensagem no teu coração. Pro dia de hoje, abre espaço para isso. Quais são os caminhos que têm te chamado? Quais são os anseios que você tem? Quais são os desejos programados que você está esperando que alguém caminhe antes ou vá com você? Essa é a sua hora de caminhar. Teu caminho,
tá te esperando. Ninguém vai fazer por ti. Muita gente vai te dar a mão depois que tu botar o pé. Acredita. E vai. Vai para onde você quiser ir. Vai, sem olhar para trás. Quero agradecer quem esteve aqui com a gente nesse conteúdo não programado. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo é muito conectado. A Terra me permitiu abrir os braços para tanta gente. É isso daí. Parabéns pela sua coragem. Eu não acredito no acaso, eu acredito que tudo está sempre certo. Então, se você entrou nessa live, se você esteve aqui, se você entregou 20, 30 minutos do seu dia, acredite, essa mensagem era para você. 11h30, eu estava numa reunião com a Bruna e eu olhei para ela, estava toda descabelada, falei, eu vou lá me maquiar, eu tenho que fazer uma live agora ao meio-dia, eu vou ter que falar sobre isso. E assim é, não outra pessoa, você tinha que estar aqui para ouvir isso. Não menospreze as mensagens que vêm. Quantas mil pessoas você acompanha aí? Por que você ouviu isso hoje? Por que agora? Pensa com carinho. Pensa com muito carinho sobre isso. Eu coloquei o nome dessa live, Deus me livre de mim, para que a gente pense sobre o quanto a gente está evitando se olhar de frente, sem interferência, sem muleta, sem amigo, sem marido, sem esposa, sem o papel de mãe. Se olhar com coragem de frente e caminhar por aquilo que a gente tem que caminhar. Um beijo. Tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe. Até mais.